E você? Tem um alvo para esse ano? Ela tinha um alvo secular. Mas e o seu alvo espiritual? Qual que é o seu alvo para esse ano? Tem muitas pessoas que têm sonhos, têm projetos, mas pensam tantas coisas. Hoje Deus está olhando para mim, está olhando para você e está falando assim: eu já te dei o arco, que é a minha graça. Eu te dei a flecha, que é esse alvo que você tem que determinar. Mas você tem o arco, tem a flecha, para onde você vai atirar em 2026? Qual é o seu alvo? Eu sei da sua vida, eu sei da sua realidade. Você tem passado por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas. Pessoas desempregadas, pessoas que estão lutando contra câncer, pessoas que estão lutando para poder manter a família e mantê-los na graça de Deus. Tem 2, 3, 4 filhos e tem lutado com tanta força para manter esses filhos na graça de Deus. Pessoas no meio de nós que têm lutado para poder manter a espiritualidade da missa diária, manter a espiritualidade do rosário, da leitura da palavra, da adoração. Pessoas que têm lutado com todas as forças pela conversão do marido. Pessoas que estão aqui no meio de nós, que estão lutando com todas as forças para que a família toda possa ir à missa pelo menos ao domingo. Tantas lutas você tem travado, tantas lutas você tem vivido. Mas qual é o teu alvo? Quando nós tivemos a virada do ano agora, em 2026, de 25 para 26, o Senhor nos permitiu receber uma palavra da parte dele: a tua graça me basta. Deus já prometeu esse arco. Eu fiz a analogia com vocês. A sua atitude é a flecha. O arco é a graça de Deus, mas tem que ter um alvo. São Padre Pio tinha um alvo: a conversão de todas as pessoas. Tudo que Padre Pio falava, ele lutava pela conversão das pessoas. Frei Josué também é isso. Frei Josué pode estar pregando sobre amor do Pai, sobre pecado, sobre Jesus Salvador, sobre fé. Tudo ele vai falar de conversão, porque é o alvo da vida dele. E eu louvo e agradeço a Deus, Ian, porque um dia Deus colocou Frei Josué na nossa vida, num retiro, orar e vigiar. Ele gritou: vocês estão atrasados há mais de 20 anos e Deus pede uma comunidade para vocês. E quando nasce a comunidade, Deus nos mostra o nosso foco, né, Regi? Exatamente. Ser discípulos de Cristo, íntimos do Pai, para refletir no mundo o esplendor da glória divina. E aí Deus nos dá uma palavra fundante que vai guiar como nós vamos viver esse carisma. Transfiguração, Lucas 9, de 28 a 36. O Pai aparece lá através de uma nuvem e diz: eis o meu filho muito amado, a qual ponho toda a minha afeição, escutai-o. E à medida da escuta, nós vamos aprendendo a ser discípulos de Cristo, viver essa intimidade com o Pai, e vivendo essa intimidade com o Pai, nós vamos aprendendo a transbordar a glória de Deus. E como é bom ter um rumo na vida, não é, Regi? Muito, muito. Eu diria que, assim, no meu início de caminhada, eu não tinha alvo. Eu queria tudo e não queria nada. Na realidade, eu queria as coisas do mundo antes de ter a minha conversão, a minha primeira conversão. Mas eu estava refletindo agora no alvo. Era uma vida muito mundana que eu tinha. E aí eu conheci, através das minhas irmãs, a ESA, Escola de Evangelização, e comecei a frequentar, e depois comunidade, né? Mas eu vivia lá e cá. E uma das minhas irmãs teve um alvo. Ela queria buscar a santidade e trazer toda a família. E ela foi motivo de chacota em toda a família. Eu lembro que a gente chamava ela de beata e de tudo. Mas foi através da persistência e do alvo dela é que ela foi trazendo um a um, Silvio. Um a um, cada um dos irmãos. E aí quando iniciou a comunidade, a maioria entrou, mas ela era a única que não podia. Ela não podia ser comunidade, porque ela tinha um alvo, mas ela tinha um impedimento. Ela não teve o sacramento do matrimônio. Vivia há quase 40 anos com o marido, mas não tinha. E aquilo doeu muito ao nosso coração, e acho que foi um dos motivos em que todos nós acordamos mesmo para a conversão e para buscar mesmo a Deus. Porque aí nós nos unimos em oração, com Debrinha, com jejuns, penitências,
porque Deus tinha prometido para ela que ela seria a última na fila da comunhão, porque naquela época a gente não queria nem saber de nada. E em reparação, por tantos anos, o nosso alvo inicial foi esse, para que ela pudesse ter o sacramento do matrimônio, né? Graças a Deus, em primeiro lugar, a comunidade, ela teve. E aí de lá para cá foram conversões, e veio vindo de um por um, mas fazendo memória ao nosso início de caminhada, mesmo ela não tendo condições, ela tinha um alvo, né? E aí a gente passou por muito tempo em comunidade, mas não acertando o alvo, né? Para lá e para cá, e nada muito certo. Eu vivia uma vida, eu diria que uma vida dupla. Às vezes queria Deus, estava aqui, às vezes não estava. Queria servir muito, mas não tinha tempo. E o meu alvo anteriormente era o trabalho. Eu era escrava do trabalho, né? Eu abdiquei de cuidar dos filhos, de tudo, para trabalhar. Tinha necessidade financeira, claro, mas não precisava tanto, né? Talvez a presença seria melhor do que o dinheiro. Mas eu tinha o medo e a insegurança de criar 3 filhos só e faltar alguma coisa para ele, material. E eu virei escrava mesmo do trabalho, de sair 4h30, 5 da manhã e voltar 10, 11 da noite. E era trabalhando mesmo. E o pessoal que hoje, claro, louvo e agradeço a Deus por a oportunidade que eles me deram, que eu trabalhava, acho que sabia desse meu medo, e aí é que exploravam mesmo, né? Mas, enfim, até que um dia, depois de muito rezar, foram 22 anos de trabalho na mesma empresa, 2 anos de discernimento, eu resolvi ter o alvo. Eu decidi que o meu alvo seria Deus. E iniciou esse início de busca constante por Deus, do meu alvo mesmo, iniciou quando eu decidi ter o meu amado como único esposo, que foi quando eu fiz meus primeiros votos de celibato. E de lá para cá eu pedia muito ao meu lindo esposo, que a gente conversa muito, que ele me desse essa graça, porque eu tinha uma dependência financeira e emocional do trabalho, mas eu queria chutar tudo, porque era amor demais, como diz Debrinha, e eu queria me dedicar só a ele, mas ainda não tinha condição. E ele foi trabalhando comigo, Jesus foi trabalhando todas as noites, nas nossas conversas, nas nossas partilhas. Às vezes vocês acham estranho, mas toda noite eu converso com meu esposo. Toda noite a gente briga, assim, a gente discute às vezes. Esses dias eu tô meio emburrada com ele, mas ele me entende. Tem uma DR. De vez em quando a gente tem uma DR, mas depois ele vem com um mimo que só ele mesmo, esses mimos, né? Mas, e aí, com o tempo, ele foi trabalhando. Ele foi trabalhando isso em mim. E eu tive a decisão mesmo de jogar tudo para o alto. Eu não sabia como se daria, mas os meus filhos já estavam todos encaminhados, e glória a Deus que eles estão encaminhados na vida cristã, na vida de Deus, né? Então são todos aqui da comunidade. A mais velha caminhou um pouco, mas decidiu que não era o carisma, mas continua amiga e continua amando a comunidade, né? O carisma está no sangue, e ela faz tudo como se estivesse em comunidade, as práticas todas. Então, e ali eu tomei a decisão mesmo de buscar o meu alvo. Joguei tudo para o alto, rezamos, discernimos e eu vim embora. E viver para Deus. E essa era a decisão mesmo. E aqui eu pude me dedicar mais, com mais afinco, mas com o tempo eu falei, tá faltando algo, né? E a gente eu venho, trabalho, sirvo a Deus, mas lá dentro eu falava, tá faltando algo, eu posso fazer mais.
e com esse amadurecimento e crescimento espiritual, Jesus me mostrou outro alvo. Quer dizer, um único alvo, mas que eu precisava aprofundar nele. E hoje, o meu alvo é realmente trazer pessoas para Deus, buscar pessoas. É a conversão dos que ainda não vieram da minha família, mas também a conversão de muitos. Mas a conversão com alegria, com amor. Buscar mesmo. O meu alvo é a santidade. Buscar pessoas para que elas sejam santas. Ajudar, curar, rezar. Esse é o meu alvo. Viver pelo irmão. Assim como celibatária, tenho e quero ter mais ainda filhos espirituais, mas rezar. Eu, às vezes, me consumo em rezar pelas pessoas, em interceder, em buscar cura para as pessoas, curas do corpo, curas da alma mesmo. Então, o meu alvo é trazer todos para junto do meu esposo maravilhoso, e ele me cobra isso todos os dias. Às vezes, se eu dou uma escorregadinha, eu piso na bola, à noite ele já fala: epa, vamos fazer aqui uma avaliação do dia, a gente precisa voltar e eu preciso buscar concretamente, isso, buscando, ajudando, indo atrás das pessoas. Esse é o meu alvo, trazer pessoas para buscar a santidade junto comigo. Não basta só eu, basta vir todos.